Bora, menino, bora estudar, bora aprender, não é isso? Tá chegando aí o final do semestre, muitas provas pela frente, você precisa de saber desse conteúdo, não só para a prova, né, gente? A gente aprende esse conteúdo para a vida, porque na vida a gente precisa saber se comunicar bem. E para fazer uma boa comunicação, seja oral ou por escrito, você precisa saber organizar as ideias. Então, quando você fala de período composto por subordinação, quer dizer que você tem domínio e consegue organizar muito bem as suas ideias e se expressar com clareza. Olha só a intenção, se expressar com clareza, porque isso traz coesão e coerência ao seu texto, tá bom? Então, vamos voltar aqui à aula sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos já chegar nelas, né? Estamos chegando, olha aqui, ó. Orações subordinadas, então, são 3 tipos, como a gente havia falado. Primeiro, tem as orações substantivas, né? São subordinadas substantivas, por quê? Porque elas exercem, são chamadas de substantivas, porque exercem função sintática com valor de substantivo da oração principal. E ela é feita, né, através do uso da conjunção subordinativa integrante. E ainda há pouco eu mostrei para vocês que ela é adjetiva quando ela tem valor sintático de adjetivo e ela não usa conjunção subordinativa integrante. Ela usa pronome relativo que, tá bom? Quando você tem uma oração substantiva, esse que é uma conjunção. Quando você usa, voltando, quando você tem uma oração subordinada adjetiva, esse que aparece é um pronome relativo. E também nós temos as orações subordinadas adverbiais, que funcionam como adjunto adverbial ou como advérbio da oração principal. E elas são usadas o quê? Com eles são usados vários, mas são muitas possibilidades, tá bom? De conjunção. Existem várias conjunções que são subordinadas adverbiais, mas vai ficar para uma próxima aula, porque hoje o nosso foco são as orações subordinadas substantivas. Todas as orações subordinadas. Então, se você vai pegar as orações subordinadas e sair classificando, tu vai ter esse mapa aqui. Vejam só. As orações subordinadas são classificadas em períodos compostos por orações substantivas, aí elas vão exercer função de sujeito da oração. Quando ela é sujeito, aí você chama de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Elas podem ser o objeto, objeto direto da oração principal. Então, quando ela é objeto direto, você a chama de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas se o verbo for transitivo indireto, então ela vai ser o objeto, indireto. Ela vai ter função de objeto indireto. Aí, como é que você chama esse tipo de oração subordinada? Elas são orações subordinadas substantivas, objetivas, indiretas. Mas, se a função delas não é completar o sentido do verbo, mas o sentido de um nome, que também está dentro da oração principal, então ela vai ser uma oração subordinada completiva nominal, porque ela vai funcionar como complemento nominal. Se ela completa o sentido de uma palavra e não do verbo da oração principal, ela é um complemento nominal. Aí você chama de oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela também pode ser um predicativo. E quando é que ela é um predicativo? Quando ela atribui característica ou quando ela corresponde a um estado do sujeito que está lá na oração principal, certo? Ou seja, quando ela tem valor de predicativo, quando ela é um predicativo,
Predicativo é uma atribuição, é uma qualidade, uma característica, o estado do sujeito. Aí você tem oração subordinada, substantiva, predicativa. Ou, às vezes, ela pode ser um aposto, porque é um termo que explica uma das palavras, ou, geralmente, a última palavra que foi mencionada na oração principal. Então, se ela é um termo explicativo, né? Quando ela está apenas explicando uma palavra que foi falada antes, aí você chama de... Aí ela funciona como aposto. E se ela tem função de aposto, ela é chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Mas também nós temos os períodos subordinados, que são as orações adjetivas, certo? As orações adjetivas são aquelas que são ligadas pelo pronome relativo que. E elas podem ser apenas restritivas ou explicativas. Ou elas restringem ou elas explicam. E qual é a diferença da que restringe e da que explica? Apenas uma vírgula. Só a vírgula, Mariana. Só a vírgula, se estiver sem vírgula, é explicativa. Se estiver com vírgula, é restritiva. É a coisa mais fácil da gente aprender. Aí nós temos ainda a oração subordinada, certo? A oração subordinada adverbiais, porque elas têm função de adjuntos adverbiais. São 9. 9 orações adverbiais. Elas podem ser causais, né? Isso quando elas informam causa, consequência, quando você diz o porquê da coisa. Condicional, quando você impõe a condição, se. Consecutiva, não tem a causa, então tem a consequência. Consecutiva, quando ela é a consequência. Comparativa, quando a ideia é comparar. Conformativa, quando está tudo de acordo, quando tiver acordo do lado, está tudo combinado, tudo certo, aí você usa um conforme, conformativa. Concessiva, quando você quer dar uma ideia de contradição. Temporais, quando elas dão a ideia de tempo. Finais, quando elas dão a ideia de conclusão. E proporcionais, quando elas dão a ideia de medida, né? A medida que, aí tu já sabe que é uma proporcionalidade. Mas a gente vai ter o nosso tempo também para ver as orações substantivas adverbiais. Desculpa, as orações subordinadas adverbiais. Estou tão focada nas orações substantivas, né? Que já estou chamando até as adverbiais de substantiva, mas não é substantiva não. Se ela é advérbio, é outra classe de palavra. Entendi. Oração substantiva, classe de palavra, substantivo. Isso aqui te leva a quê? Te leva a estudar a morfologia. Oração adjetiva, classe de palavra, adjetivos. Isso te leva de novo a estudar morfologia. Volta lá para aquela aula das classes gramaticais. Orações adverbiais, elas são o quê? Advérbios. Advérbios. Então é o seguinte, se aquele dia que você mandou dizer na escola que estava doente, porque estava com preguiça de ir à aula, né? E a professora deu aula de substantivo, tu vai ter dificuldade de entender orações subordinadas substantivas. Se tu perdeu a aula dos adjetivos, tu vai ter dificuldade para entender as orações subordinadas adjetivas. E se tu perdeu as aulas dos advérbios, tu vai ter dificuldade de entender as orações subordinadas adverbiais. Viu como uma coisa é a outra? Isso aqui é morfologia. Morfologia. As classes de palavras, a morfologia. E a consequência dela é a sintaxe. Ou seja, sem morfologia, eu não consigo aprender a sintaxe. Eu posso dizer que a morfologia é a causa e a sintaxe é uma consequência. Então, você não pode perder aulas de morfologia, classes de palavras, porque senão você vai se complicar quando chegar na parte da sintaxe, que é uma outra parte gramatical, tá bom? Associe as orações subordinadas às suas definições. Aqui só uma visão geral, uma vez que a gente não vai entrar ainda no conteúdo das orações subordinadas adjetivas e nem das adverbiais, tá certo? A gente vai apenas fazer uma explanação, assim,
por alto, depois a gente adentra sobre esses conteúdos, tá bom? Mergulha um pouquinho mais fundo nos conteúdos. Então, primeiro, a gente vai colocar, número 1, se ela é apenas uma oração subordinada. Mas todas são subordinadas. Pode colocar um em todas, professora? Calma. Se ela for uma oração subordinada substantiva, aí tu coloca número 2. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, coloca 3. E se ela é uma oração subordinada adverbial, aí então você vai usar o número 4. Só nas definições. Exercem a função de adjunto adnominal. Se tu estudou, olha, tu estudou as classes gramaticais, qual é a única classe gramatical que pode ser um adjunto adnominal? É o adjetivo. Você assistiu essa aula, não foi? Então, se você não perdeu essa aula, você sabe que exerce a função de adjunta adnominal do termo antecedente, podem ser explicativa ou restritiva e são introduzidas por pronome relativo, que pode ser o que, o quem, o qual, o quanto, o onde, o cujo, o cuja e todas as suas variações. Logo, está se falando de quê? De oração subordinada? De oração subordinada substantiva? Não, né? Estamos falando de orações subordinadas adjetivas. Se ela tem valor de adjetivo, então ela é uma oração subordinada adjetiva. E ela só tem 2 tipos. Ou ela explica ou ela restrita. E se ela restringe, ela tem vírgula. Se ela explica, ela é sem vírgulas. Segundo, ocupam as mesmas funções do substantivo. Pronto, já disse tudo. São iniciadas sempre com a conjunção integrante, outra informação para a gente, que são as conjunções que ou a conjunção se. Ora, estamos falando de quê? De qualquer oração subordinada? Não, porque tem 3 tipos de oração subordinada. Nós estamos falando da oração subordinada substantiva, certo? Elas é que têm função de substantivo. E apenas elas são iniciadas sempre com uma conjunção integrante, ou a conjunção que ou a conjunção se. Aí ela é uma oração substantiva, tá bom? Indicam circunstâncias e exercem função sintática de adjunto adverbial. Essa palavra entrega tudo. É advérbio. Se é advérbio, é uma oração subordinada adverbial. De tempo, de consequência, que é consecutiva, causal, que é a causa, não é isso? De conformidade, que é a conformativa, e por aí vai. Então, é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal, completando o seu sentido e sendo dependente dessa primeira. Que é isso que você chama oração subordinada. Toda oração subordinada, ela é um termo da oração principal. Ela funciona como um termo da oração principal. Lembram disso, né? E se ela é um termo da oração principal, ela tem dependência semântica. O que é dependência semântica? Ela precisa da primeira oração para poder ter o seu sentido completo. E ainda completa o sentido da primeira oração, como eu disse, uma relação de dependência das 2 orações. A primeira oração, a chamada de oração principal, ela depende da segunda, porque a segunda oração, que é a oração subordinada, ela vai completar o sentido do verbo da primeira oração, certo? Ou a segunda oração, sem a primeira, também não existiria, porque perderia completamente o sentido. Ela nem existiria. Ela nem sozinha existiria. Ela fica completamente sem sentido quando ela é separada da sua oração principal. Beleza? Entendido? Então, vamos para frente. Aqui sempre definindo, né? A gente coloca assim, em passos para você entender o que é o período composto subordinado, os tipos de orações subordinadas, os tipos de palavras que dão origem, que iniciam as orações subordinadas,
tá bom? Nas orações subordinadas substantivas, apenas os pronomes não, apenas as conjunções que e se. Nas orações subordinadas adjetiva, apenas os pronomes relativos, que, quem e os outros que existem. E nas orações subordinadas adverbiais, todas as conjunções, tá? Significativas ou elementos coesivos. Identificação das orações subordinadas. Identificar as orações subordinadas é uma tarefa um pouco mais simples, né? Você precisa basicamente entender que. Vamos lá, o passo a passo. O que é que você precisa fazer para identificar uma oração subordinada? Professora, eu estou perdida em orações subordinadas. Faz hora que a senhora fala, mas eu ainda não entendi. Então, digamos que você está de frente de um período composto. Primeira coisa que você vai fazer, amorzinho, é ler o período composto. Ler mesmo, para entendê-lo. Leu o período composto, agora você vai para o passo 2. Identifica os verbos que tem no período. Marcando os verbos, você vai saber por que ele é subordinado. Segundo, identificar as orações. Dizer qual é a oração principal e qual é a oração subordinada, né? Porque no período composto por subordinação, tem 2 tipos de oração, certo? No período composto subordinado, tem 2 tipos de oração. A principal, que é aquela que está incompleta seu sentido, e tem a subordinada, que é aquela que dá sentido à oração principal. Pronto. Então, você identifica essas 2 orações. Identifica qual é a oração principal e qual delas é a oração subordinada. Pronto, isso aqui é o terceiro passo. Identificar as orações. Quarto passo, já que você identificou a oração, identificar a oração com sentido completo. Nem é com sentido completo, eles dizem que é sentido. Essa é chamada de oração principal. Na verdade, ela é uma oração cuja um dos termos dela está precisando de complemento. Ela está sem sentido. O segundo, a outra oração, vai completar o sentido de um dos termos da primeira oração, ou do sujeito, ou do complemento verbal, ou do complemento nominal, daquilo que a gente já falou, certo? Aí sim, você vai saber identificar. E, por último, você identifica a oração que é subordinada, que não é a principal, é aquela que completa o sentido da primeira. E lembrando que ela pode começar por uma conjunção ou por um pronome relativo. Quando ela começa com conjunção, ela pode ser substantiva ou ela pode ser adverbial. Se ela começa com pronome relativo, ela é adjetiva. Pronto. Aí já melhora 100% da sua tarefa, né? Então, esse é o passo a passo. Vamos ver como é que funciona aqui o passo a passo. Vamos lá. Classifique as orações subordinadas de acordo com sua função sintática dentro do período composto. Está vendo só com a pergunta? De acordo com a sua função sintática dentro do período composto. Então, a gente vai usar quando ela for uma oração substantiva subjetiva, ou seja, a função sintática dela é sujeito. Usaremos 2, quando ela for uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, ela completa o sentido do verbo. Usaremos 3, quando ela é uma oração subordinada adjetiva, ou seja, ela funciona como adjunto adnominal. E ela é iniciada com um pronome relativo. E usaremos 4 quando ela for uma oração subordinada adverbial. Ela começa com uma conjunção, mas ela tem sempre uma circunstância, né? Ela vai sempre gerar uma circunstância, que pode ser de causa, de tempo, várias circunstâncias. Aí, então, você tem um advérbio.
Oração principal, como é que diz o procedimento? Primeiro lê a oração toda, né? Tomei o remédio conforme estava indicado na bula. Segundo passo, reconheça os verbos. Tomei o remédio, estava indicado na bula. Pronto. Achei 2 verbos, já sei que é uma oração, é um período composto, certo? Segundo, eu tenho a presença da palavra conforme. A palavra conforme é uma conjunção. Se é conjunção, ela já não vai ser adjetiva, não pode ser 3. A 3, ela é iniciada por pronomes relativos, tá bom? Olha, quem inicia a oração subordinada adjetiva são apenas os pronomes relativos. Agora, a palavra conforme, lembrando, ela vai ser substantiva quando ela começa com a conjunção que ou a conjunção se. Outra dica, tá pegando as dicas, Mariana? Ela é substantiva quando ela começa ou com que ou com se. E adverbial, ela pode começar com todas as conjunções. Todas as conjunções ou com as locuções conjuntivas. Certo? Então, melhorou. Logo, você percebeu que conforme é uma conjunção. E essa conjunção não é que e nem é se. Ela não é adjetiva porque ela é uma conjunção e não um pronome relativo. Eliminou a terceira. Ela não vai ser substantiva porque o conforme nem é que e nem é se. Sobrou o quê? Sobrou o número 4. Ela é uma oração subordinada adverbial. A palavra conforme já diz tudo. Ela é conformativa. Conformativa é aquilo que está acordado entre as duas partes, né? Tomei o remédio conforme estava indicado na bula, de acordo com... Você pode usar essa locução, né? De acordo com o que estava indicado na bula, segundo o que estava indicado na bula. Você tem várias conjunções ou locuções conjuntivas que você pode utilizar para fazer o mesmo efeito. Vai dar o mesmo efeito, tá bom? Vamos para a segunda oração. Lê todo o período. Sabe-se que o vestibular é importante. Beleza. Identifique o verbo sabe-se, é 2 verbos. Agora, preste atenção. A palavra que está ligando as 2 orações é o que. Como é que eu vou saber, professora, se o que é o pronome relativo que e os outros pronomes? Ou se ele é uma conjunção? Qual é a dica? Substitua o que pelas suas variações. O qual, a qual, os quais, as quais. Pegou a dica? Para saber se é uma conjunção ou se é um pronome, substitua pelo o qual. Se couber, é pronome. Se não couber, é conjunção. Se é conjunção, é substantiva. Bora lá. Eu poderia dizer, sabe-se o qual o vestibular é importante? Não, professora. Então, não é um pronome relativo. Entendeu? Porque tu não pode substituir pelo o qual. Sabe-se o qual o vestibular é importante. Não pode, não cabe. Então, ela é o quê? Ela é uma oração subordinada. Vamos agora investigar se ela é subjetiva, ou seja, sujeito, ou se é objeto direto. Como é que eu vou saber disso, professora? Pergunte ao verbo. Verbo da oração. Que verbo, professora? Da oração principal. Esse verbo aqui, ó, sabe. Sabe. Sabe-se. O verbo saber, quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. É isso? Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa? Ou será que é o sujeito? Que o vestibular é importante, sabe-se. Pode ser, né?
Então, se o que o vestibular é importante, sabe-se, então essa oração que está em vermelho é sujeito da primeira oração. Quem é que sabe que o vestibular é importante? Sabe-se. Olha o sabe-se, o se é o objeto direto. O se aqui, olha, esse se já é o objeto direto. Então, isso aqui, que o vestibular é importante, não é objeto direto. Vai ser o quê? Sujeito da primeira oração. Que o vestibular é importante, sabe-se. Quero. Olha o que de novo. Como é que eu faço? Vamos ler todo o período. Quero que você nunca me esqueça. Identifique o verbo quero, esqueça. 2 verbos. E tem um que. Beleza, achei o que. Como é que eu vou saber, professora, se é pronome relativo ou se é conjunção? Troca pelo qual. Quero o qual você nunca me esqueça. Ih, deu ruim. Não é pronome relativo. Então é o quê? Conjunção. Se é conjunção, é oração substantiva. Oração substantiva. Pega o verbo quero. Quem é que quer? Eu quero. Não está escrito, mas fica subentendido. Eu quero. Já tem sujeito. Então, o que é que eu quero? Quem quer, quer alguma coisa. O que é que eu quero? Que você nunca me esqueça. Ora, isso aqui é o objeto direto da oração principal. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Funciona como objeto direto da primeira oração. As flores, aqui colocaram um ponto que não deveria ter, tá bom? Esqueça esse pontinho aí. Não tem ponto. As flores que murcham, agora sim, é a vírgula, né? Tá bom. Transforma em vírgula. Aqui não era ponto, era para ser a vírgula. Já fiz a vírgulazinha aqui, ó. As flores que murcham morrem de saudade de você. O que é que você faz agora? Encontra os verbos. Verbo murchar, verbo morrem. Oração principal. As flores morrem de saudade de você. Oxente, mas já está completo, professora. Tá. O sentido está completo. As flores morrem de saudade de você. Então, professor, o que é que murcham? Quem é que murcha, querido? Quem é que murcha? As flores murcham. Flores não é substantivo? É a mesma coisa de falar as flores murchas. Olha o adjetivo. As flores murchas morrem de saudade de você. Entendeu? Então, na verdade, esse que murcham, ó, o que? Vamos trocar pelo qual? As flores, as quais murcham, agora deu certo. As flores, as quais murcham, morrem de saudade de você. Se você trocou o que pela as quais, se você pode trocar o que pelo as quais, então é um pronome relativo. Qual é a oração subordinada? O único tipo de oração subordinada que pode ser iniciada, que pode não, que é iniciada com pronome relativo. Oração subordinada adjetiva. Eu tento mostrar assim, bem facinho, passo a passo, para que você pegue bem a ideia, né? Para que você saiba diferenciar as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Substantiva tem que ter que e se, conjunção. A adjetiva, ela tem que ter um pronome relativo. E a adverbial pode ser qualquer conjunção, bebê. Ou qualquer locução conjuntiva. Aí tem que ser somente entender qual é o sentido. Qual é a consequência que ele está gerando, né? Porque toda oração adverbial, ela gera ela tem um sentido, ela gera uma consequência. Ela tem uma consequência, não. Ela representa uma situação. Aí é só analisar que situação é essa que está sendo ocasionada por aquela conjunção, para fazer a classificação correta. Simbora. Falando de orações subordinadas substantivas, elas são orações dependentes que exercem função sintática de substantivo. A gente já viu isso, mas eu gosto de repetir, porque é repetido que a gente aprende. Então, toda oração subordinada substantiva, ela é dependente, né? Elas são dependentes
e ela exerce uma função sintática de substantivo da oração principal. As orações subordinadas substantivas desenvolvidas são introduzidas por uma conjunção integrante, quando são desenvolvidas, porque se não são, aí elas podem usar o verbo, aí o verbo fica na forma nominal, mas aí é outra história, calma. As orações substantivas são 6. Quando ela é sujeito da oração, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Quando ela é o objeto direto da oração, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Se ela exerce função de objeto indireto da oração principal, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Se o sentido dela agora é de ser o predicativo da oração principal, e aí tem que ter o verbo de ligação, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Se ela completa o sentido de um nome e não de um verbo lá da oração principal, então ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E se ela explica uma palavra que está na oração principal, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva, porque ela é apenas um aposto. Simbora que tem coisa para a gente ver. A função do substantivo nas orações. Para você que perdeu aquela aula do substantivo morfossintaxe, né? Para quem perdeu a aula de morfossintaxe, até escreveu o nome, acho tão bonito. Quem perdeu a aula de morfossintaxe, está aqui, a aula de volta. A função do substantivo nas orações, vejam só. Função do substantivo e quais são as orações substantivas que elas exercem. Vamos lá. O substantivo pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Todo substantivo pode ser sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Não só o substantivo, mas também qualquer palavra substantivada. Aí, nesse caso, ela é ligada direto ao verbo da oração principal, tá bom? Sujeito é quem faz a ação do verbo. Objeto direto é o que completa o sentido do verbo sem preposição. Objeto indireto completa o sentido do verbo com preposição. Mas, no caso, ela vai estar ligada, associada diretamente ao verbo da oração principal. Ela completa o sentido do verbo da oração principal. Entenderam isso? Ela pode ser uma oração subordinada predicativa do sujeito. Ela pode ser um complemento nominal ou um aposto. Agora, ela não, quando ela é um predicativo do sujeito, por exemplo, ela está ligada ao sujeito. Ela se associa ao sujeito da oração, que é um nome, que é um substantivo. Olha aí, ó, o sujeito é um substantivo. Então, ela não está ligada a verbo, ela está ligada a um substantivo. Quando ela é um complemento nominal, ela não está ligada com o verbo, ela está ligada com o substantivo, ela completa o sentido de um nome, que é um substantivo. Quando ela é um aposto, ela não está associada ao verbo. Ela está associada ao substantivo, a um nome que está na primeira oração. Então, se tiver associado ao verbo, ela vai ser subjetiva, objetiva direta ou objetiva indireta. Se ela estiver associado a um nome, a um dos nomes que estão compondo a primeira oração, ela pode ser um predicativo do sujeito, o complemento nominal ou o aposto. Predicativa, completiva nominal ou apositiva. Entenderam? E assim você separa os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. É essa a relação que eles têm dentro da oração. Então, por isso aquele passo a passo é importante. Leia toda a oração. Depois você destaca os verbos da oração. Aí você faz aquela análise sintática básica. Pergunta para o verbo: quem fez essa ação? É o sujeito. A pessoa fez o quê? É o objeto direto. A pessoa acreditou em quê? Aí é objeto indireto. Certo?
Predicativo do sujeito. Maria era bonita. Quem era bonita? Maria. Bonita se relaciona a Maria. Então, é um predicativo, é um predicado da Maria. Predicado é qualidade. Complemento nominal. Sinto saudade de você. Saudade de quem? De você. De você completa o nome saudade. Então, se completa o nome, é complemento nominal. Teresina, capital do Piauí, é uma cidade quente. Quem é capital do Piauí? Teresina. Então, capital do Piauí está explicando quem é Teresina. É um aposto. Está ligada ao nome. Ligou ao verbo, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Ligou ao nome, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. Entendido? Anotem isso, para vocês não perderem questões por bobagem. Vamos lá. Dê a função sintática da oração subordinada substantiva em destaque. Aquela coisa. Você vai apenas observar se o termo corresponde ao verbo ou se ela corresponde a um nome. Tá bom? Observando se ela completa o sentido do verbo ou o sentido de um nome, você consegue classificar o tipo de oração. Primeiro passo, leia toda a oração. Meu Deus, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus, se sabia que eu era um fraco. Isso aqui é um texto, né? Um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Meu Deus, por que me abandonaste? Achou o primeiro verbo. Se, opa, você acabou de encontrar uma conjunção. Sabias, achou de encontrar outro verbo. Que eu não era, outro verbo. Deus, pega aqui que, outra conjunção, sabia que eu não era Deus. Agora a pergunta. Me abandonaste. Me abandonaste. Né? Por que, Deus? Tu me abandonaste. O sujeito está elíptico. Não é sujeitivo, não é sujeito. Se sabias que eu não era Deus, o que ele sabia? Sabias quem? Tu, Deus, sabias. Tu sabias. Esse tu aí é o sujeito. Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Sabia o quê? Sabia que eu não era Deus. Então, verbo saber é um verbo transitivo direto. Esse termo está associado ao verbo. Ele só pode ser sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Como o verbo saber é um verbo que precisa de um complemento transitivo, quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Não tem preposição. Verbo transitivo direto. Então, a oração... Vixe, Maria. Então, a oração é o quê? Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objeto direto. Qual é a função dessa oração? Então, segunda oração. Referiram-se a que não havia mais vagas. Referiram-se a que não havia mais vagas. Verbo, referiram. Verbo, havia. Dois verbos, oração subordinada. Pega o primeiro verbo da oração principal. Gente, sempre o verbo que você investiga é o da oração principal. Quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. Esse a é uma preposição. Ok. É uma preposição, professora? Então, eu já sei que quando o verbo precisa de um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, essa segunda oração aqui vai ser o objeto indireto da oração principal. Eu chamo isso de quê? Oração
subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Sempre lembrando, pergunte ao verbo, pergunte ao nome, para poder classificar as orações subordinadas substantivas. Oração principal, não tive dúvidas. Oração subordinada, de que estivessem certos. Essa aqui é a oração subordinada. Não tive dúvidas de que estivessem certos. Dúvidas de quê? Olha aqui, ó. Essa oração não tem nada a ver com o verbo. Está completando o sentido da palavra dúvida. Quem tem dúvida de alguma coisa ou de alguém. Então, se aqui é um nome, e essa segunda oração está completando o sentido do nome, ela é chamada de complemento nominal. Por isso, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque completou o sentido do nome dúvida. Ela não tem relação com o verbo, ela tem relação com o nome da oração principal. Sabemos é um verbo de uma coisa que podemos esquecer, locução, né? Que podemos esquecer sua ajuda. Beleza. Que podemos esquecer sua ajuda tem a ver com o verbo? Sabemos, quem sabe? Nós. Sabemos o quê? De uma coisa. Então, está aqui. Sabemos do quê? Sabemos de uma coisa. Aqui já é o objeto indireto, né? Saber de uma coisa ou de alguém. Sabemos de uma coisa, objeto indireto. Que coisa? Qual é a coisa que você sabe? Coisa. É um nome. É um nome. É um nome concreto ou abstrato? Coisa concreto, né? Palavra concreta. Então, que podemos esquecer sua ajuda, está explicando que coisa é essa. Está explicando qual é a coisa. Se explica, é um aposto. Quando explica, é um aposto. Por isso, oração subordinada, substantiva, apositiva. Apositiva, porque a função dela é de aposto. Ela se relaciona com o nome da oração principal e não com o verbo. E, por último, acontece é o verbo. Que meu coração ficou, é o outro verbo, ficou frio. Que meu coração ficou frio, acontece. O que acontece? Que meu coração ficou frio. Então, qual é a relação dela agora? É o sujeito da primeira oração. Se é o sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Está aqui. Letra A, objeto direto, confere. Letra B, objeto indireto, confere. Letra C, complemento nominal, confere. Letra D, aposto, confere. E letra E, sujeito, confere. E são essas aqui as orações subordinadas substantivas. Que calma! Na aula da quinta-feira, a gente continua falando sobre as orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, não percam a aula de quinta-feira e até lá. Boa noite para você. Obrigada por sua participação.